pega um papel e caneta, Gleice, pra tu anotar as perguntas. Oi, Cris! Bom dia! Bom dia! Ilma, bom dia! Bom dia, Cris! Olá! Oi, filho! Bom dia, meu amor! Bom dia! Que bom que você está participando com a gente. Oi, Roberto! Olá! Vamos dar um tempinho, gente. Eu entrei. Emerson, bom dia! Gente, eu vou confessar uma coisa. Eu tô sem o meu óculos real. Então, tá sendo meio difícil ler os comentários, tá? Eu vou ter aqui um suportezinho de Gleice, minha amigona, que vai tentar me passar se vocês fizerem alguma pergunta. Mas tá bem difícil mesmo de conseguir enxergar os comentários. Voltando assim pra trás até melhora. Bom dia, Roberto, Walter, Sandra, bom dia. Então, eu entrei um pouquinho antes do horário para poder ir recebendo vocês com mais calma, tá? E aí, se vocês quiserem ir falando alguma coisa antes, eu tô aqui para vocês. Oi, Simone. Oi, Nelsinho. Bom dia, Walter. Oi, Gabi. Tatiana. Gente, fala pra mim, o som tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Bom dia, Gabi. Oi, Laurinha. Dá só um feedback pra mim quanto ao som, se tá tudo ok, que a gente vai ganhando esse tempinho. Gleice, pega o iPad pra marcar os 40 minutos. 35, 40. O cronômetro. Tá bom o som, né? Então tá ótimo. Grata, Cris, pelo retorno também. Oi, Mônica. Aproveitando para vocês que já estão aí, lembrando de pegar a aguinha de vocês, tá? Para fluidificar agora nesse momento. Grata, Gabi. Grata. Vamos dar um tempo. Eu sei que eu entrei antes e aí a gente vai ganhando um tempinho para esperar o máximo de gente antes da gente iniciar. Para dar essa condição para todo mundo pegar do início. Certo, Gabi. Grata. Oi, Thelma. Bom dia. Bom dia. Oi, Tarcísio, bom dia. Eu vou aproveitar para ir falando com vocês um pouquinho, enquanto chega mais gente. Eu tô um pouco nervosa, mas é natural. E só falar um pouquinho assim da minha experiência com o Evangelho. Eu faço o Evangelho há muito tempo. Eu não sei se tem alguém aí que nunca participou, se tem alguém aí que nunca fez o Evangelho, se está sendo a primeira vez que vai estar visualizando como é conduzido o Evangelho. Se tiver alguém que não conhece, que nunca fez, dá um oizinho aí para eu saber. Oi, Yuri, bom dia. Oi, Darcy. Então... Oi, filho, tudo bom? A minha experiência com o Evangelho, só ganhando um tempinho, eu faço o Evangelho há muito mais de 15 anos. Só meu filho tem 12, então eu tenho para lá de 20 anos, na verdade, de Evangelho. Oi, Cassiana, bom dia. E aí,
existe um momento, né, o início, que a gente fica sempre muito sem saber o que é, como é, se a gente tá fazendo certo, meio que se cobrando um pouco das coisas, né? E onde eu fazia, na casa de meu pai, quando eu morava lá, meu pai é católico, beato, apostólico, então assim, fervoroso. E ele não aceitava muito. Então eu ia pro banheiro, fazia o início do meu evangelho no banheiro, porque eu dormia no quarto com minha irmã também ficava meio assim, e aí depois eu fui ganhando meu espaço, fui passar a fazer evangelho meia-noite, para quando todo mundo estivesse dormindo eu pudesse ir para a sala. E aí foi assim, maravilhoso, porque eu fui começando a me sentir segura do evangelho, né? E não parei nunca mais, minha gente. É só um comentário assim para que vocês entendam que tudo precisa ter um início, né? A gente precisa criar um hábito. E esse é um dos hábitos, né, que a gente sabe que são vários, mas esse é um dos hábitos sadios que a gente pode fazer com a gente e com os outros. Porque o Evangelho no Lar, ele não faz um benefício só pra gente dentro do nosso lar. O Evangelho no Lar, ele faz um benefício pra gente, pra tantos outros irmãos espirituais desencarnados que estão conosco participando no momento do Evangelho, faz um bem enorme para os nossos vizinhos. E aí eu vou até contar uma história rapidinha, que quando eu vim morar no prédio, saí da casa de meu pai e já vim morar no prédio, tinham brigas aqui no prédio com outros vizinhos que já saíram. E aquela coisa assim me angustiava, e a prática do Evangelho, eu tenho certeza plena e absoluta que ajudou muito, muito a pacificar essa família. Porque eles passaram um bom tempo, inclusive, sem ter brigas. Então, assim, a gente acha que está fazendo o Evangelho para o nosso benefício e, na verdade, a gente não tem noção do quão grandioso é, né? Então, são 9 horas. Temos 45 pessoas ao vivo. Eu vou dar mais uns 3 minutinhos, certo? Ou 5, e a gente inicia, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Lembrando, minha gente, da aguinha. Quem não tiver pego ainda, por favor, pegue. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Não precisa ser um copo muito grande, não precisa ser nada muito cheio, tá certo? Vocês podem ter uma xícarazinha pequenininha, pouca água. É importantíssimo que ela esteja tampada, apesar a minha tampinha ser transparente, mas o copo está tampado, tá bom? Bom dia, Lê. É importante, se tiver mais pessoas com vocês e participando do Evangelho, que vocês separem os copinhos individualizados para cada um, né? Nós somos únicos e cada um vai ter a sua necessidade do copinho de água fluidificada. Oi, Nai, bom dia. Tô passando e lembrando a todo mundo que pegue mais uma vez o copinho com água, tá certo? Gente, mesmo de repente, são 9 horas da manhã, Lu, tem tanta gente dormindo aqui em casa ainda, eu só vou botar o meu copinho. Não, bota o copinho para todo mundo que você queira, porque eles vão estar dormindo e vão estar participando também do Evangelho. E quando acordarem, eles podem tomar água fluidificada, tá bom? Então, para quem não conhece ainda a prática do Evangelho no Lar, existe o vídeo lá pelo YouTube, é bom porque vocês entram e já se inscrevem no canal, né? E tem um vídeo explicativo de como funciona o Evangelho no Lar, porque eu não vou ficar aqui explicando o Evangelho, a gente vai estar treinando, fazendo o Evangelho junto, tá certo? Mas só a título de informação, a gente normalmente deixa uma vasilhazinha, quem quer, com água, uma vasilha de vidro com água, tá? Para que seja feita a limpeza também energética da nossa casa, do ambiente, certo? E aí, essa vasilhinha, ela precisa estar destampada. A nossa água para beber fica tampada, mas a vasilha que vai receber a limpeza, ela fica destampada, tá bom?
E essa vasilha, ela não pode ser reaproveitada na parte de cozinha de alimentos. Ela é guardadinha apenas para o evangelho. Mas quem não estiver entendendo o que eu estou falando, vai lá no YouTube, vai lá no canal do Quinta de Luz e tem um vídeo explicativo de Márcio. Acho que foi por volta de junho do ano passado, se eu não me engano. Mas bota lá, Evangelho no Lar, Quinta de Luz, e vai aparecer até os evangelhos que já aconteceram, como também o explicativo lá de Márcio, que é importante para quem não viu, para quem não participou, para quem nunca fez. Oi, Rebeca, bom dia. Gleice, meu suporte, me diga a hora. Bem, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Dantas, sou trabalhadora da nossa querida Quinta de Luz, faço parte desta equipe maravilhosa. E a gente inicia o Evangelho normalmente com uma leitura, tá? Uma leitura para a gente ir se familiarizando, para a gente ir se enturmando. Então, eu escolhi hoje este livro aqui, de Newton Bonder. Esse livro é maravilhoso, certo? O título do livro é Tirando os Sapatos, uma história de Abraão, o caminho de Abraão, um caminho para o outro, certo? Newton Bonder, ele é um rabino. E ele foi, em 2006, ele foi convidado, teve uma iniciativa lá da Universidade de Harvard, e que ele foi convidado a participar de uma peregrinação, junto com outros líderes religiosos de vários países, para que eles fizessem o caminho de Abraão. E assim, é fantástico, porque ele relata aqui no livro, ele faz o livro em 2 formatos juntos, porque ele faz um diário, que ele vai mostrando as imagens por onde eles passaram, e aí ele vai criando um diário mesmo, né? E em paralelo, ele faz uma coisa muito linda, que é o encontro dele espiritual diante dessa peregrinação. A questão de estar com o outro que pensa diferente, estar com o outro de religiões diferentes e ao mesmo tempo nessa ideia de pacificação. Porque, inclusive, o nome do projeto que a universidade deu foi O Caminho de Abraão. Exatamente, o Caminho de Abraão. Então, gente, eu separei uma leitura que me tocou bastante. E eu vou dividir aqui com vocês, tá certo? Bom dia, Graça. Eu tô com dificuldade de ler porque os meus óculos não são os verdadeiros. E aí eu vou botar o livro aqui um pouco baixo, vou estar lendo para baixo, tá bom? Vou parar agora de ler os comentários e aí depois a gente retoma. Então, certa vez, Abraão acolheu um forasteiro que era um homem de 70 anos. Pediu a seu hóspede que se sentasse enquanto providenciava comida e bebida para o mesmo. Enquanto preparava a mesa, iniciou conversa com o visitante. E este foi aos poucos revelando sua crença e seus valores. Tratava-se de um homem politeísta e com ideias totalmente contrárias às de Abraão. O anfitrião era Abraão, foi se contrariando com o que ouvia e de imediato passou-lhe pelo pensamento: por que mesmo estou alimentando um infiel como este homem? De imediato ouviu a voz de Deus: Abraão. Gente, escuta. Abraão, há 70 anos, por 3 vezes ao dia, eu venho alimentando este homem, sem me importar com suas convicções, e você, para lhe dar uma única refeição, fica aí conjecturando condições para tal? Abraão imediatamente caiu em si e serviu com generosidade o seu convidado. Gente, diga se não é perfeito. Perfeito. Eu não estou conseguindo. Enicer Moura. Ainda não estou na leitura do Evangelho, tá? A gente está fazendo uma leitura introdutória
e eu dei algumas informações a respeito deste livro de Newton Bonner, tá? E essa leitura que foi dada aqui agora foi dele, né? E aí, gente, eu desejo que cada um sinta essa leitura dentro, né, de si, porque quantas vezes a gente vai para o julgamento com o outro, né? E aí ele ainda diz mais, é só rapidinho para terminar. Quando eu quero ser, isso já foi ele no entendimento dele, retomando a posição dele diante daquele pensamento, né? Então, continuemos com o aprendizado. Quando eu quero ser bom com alguém do jeito como eu acho que favorece a minha visão de mim ou dos outros acerca de mim, não estou ofertando, mas realizando um comércio. Olha só, eu vou repetir. Quando eu quero ser bom com alguém do jeito como eu acho que favorece a minha visão de mim, ou dos outros acerca de mim, não estou ofertando, mas realizando um comércio. Ser generoso não é entregar o que você quer, mas o que o outro quer. É um estado fronteiriço a ser roubado, porque o outro quererá algo que você pode não estar disposto a dar. Esse texto, assim, para mim, ele é um texto de muitos estudos, né? A gente pode estar indo e voltando, revisitando ele várias vezes para entender o que essa mensagem tem, para sentir o que ela reverbera dentro da gente, né? E o quanto a gente está inquieto com o outro, né? Inquieto com como o outro se apresenta, com o que a gente analisa do outro a partir do nosso olhar, né? Então, não vale nada. O outro é o outro. E a gente parar para a gente sentir, né? Aonde é que a gente tá nessa necessidade de estar controlando o outro, né? Então, vamos agora pegar o nosso evangelho, tá certo? Quem não tem ainda o evangelho pode simplesmente fechar os olhos. Eu peço agora que todos se concentrem, fechem os olhos para nós nos conectarmos agora, certo? Nos conectarmos com esse momento. Podem parar os comentários aí um pouquinho para que todos sintam, fechem os olhos e façam uma respiração profunda. Soltem mais uma vez, respirando profundamente e soltando calmamente. Agradecemos a presença amorosa, a presença carinhosa de toda a equipe espiritual que se faz presente para este início do Evangelho no Lar. Pedimos o suporte e o amparo e vamos juntos com a oração do Pai Nosso fortalecermos esse laço, esse elo nosso com todos os nossos queridos, com os nossos entes queridos e os que nós nem imaginamos que estão entrelaçados conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, meu Pai, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E nesta sintonia e nesta alegria de mais um encontro, nós pedimos a permissão para os nossos amigos espirituais de luz, para darmos por iniciado o Evangelho no Lar, nesta manhã de domingo, com todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos voltando.
E a leitura vai ser a leitura do Evangelho. Eu vou estar fazendo a leitura de modo aleatório, tá? A gente pode fazer uma sequência da leitura, mas eu acho que, para mim, eu gosto bastante de fazer aleatório, porque a gente se conecta com aquilo que a gente está precisando para o momento. Então, eu peço agora o suporte, a ajuda, para que este grupo que aqui se encontra reunido para este Evangelho possa estar recebendo, nesse momento, a informação necessária para o dia de hoje. Que seja o nosso pão de cada dia. E o nosso pão de hoje vai ser, vamos lá. Adoro! Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Olha isso! Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Vamos lá. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória. E quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então Jesus dirá àqueles que estiverem à sua direita: venham, abençoados de meu Pai, tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigaram, estive nu e me vestiram, estive doente e foram me visitar, estive na prisão e foram me ver. Os justos, então, vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doentes ou na prisão, e lhe oferecemos assistência? E Jesus responderá: em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeram. Ele dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastem-se para longe de mim. Vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e todos os seus seguidores. Pois tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigaram, estive nu e não me vestiram, estive doente e na prisão e não foram me visitar. Então, eles também vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doentes ou na prisão, e não lhe oferecemos assistência? E Jesus lhes responderá: em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que deixaram de dar assistência a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixaram de assistir. Vocês irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Vamos lá. Eis que um doutor da lei, levantou-se e disse para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: o que é que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? E ele respondeu: devo amar ao Senhor meu Deus de todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus disse: respondeu muito bem, faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse: um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões que o despojaram de tudo e ainda cobriram-no de feridas, deixando-o quase morto. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Um levita, que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas um samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de compaixão. Aproximou-se dele, passou azeite e vinho em suas feridas e depois as enfaixou.
Colocou o homem sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo: cuide bem deste homem, e tudo que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando retornar. Qual dos 3, ao seu ver, parece ter sido próximo daquele que foi assaltado? E o doutor lhe respondeu: aquele que teve misericórdia para com ele. Vá, disse Jesus, e faça o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Então vamos entender um pouco sobre essa leitura. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos, ele aponta essas 2 virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho para a felicidade eterna. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amem o próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem por vocês. Respeitem os inimigos. Perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados. Façam o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que Jesus não cansa de recomendar e dar o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que ele não cansa de combater. Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele coloca de maneira bem clara que a caridade é a única condição para alcançar a felicidade. No quadro em que Jesus nos apresenta o juízo final, é necessário separar o que é apenas linguagem figurada. Ele falava a homens incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Por isso, devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressioná-los. Para que essas imagens fossem aceitas, quanto à forma como eram apresentadas, elas não podiam se afastar muito das ideias da época. Jesus reservou para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e do ponto sobre os quais não podia explicar claramente. Hoje nós já temos essa condição, né? Entretanto, ao lado da linguagem figurada, do quadro que fez sobre o juízo final, existe uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e a infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento divino, o que realmente está sendo levado em consideração? O juiz não procura saber se a pessoa preencheu esta ou aquela formalidade, se observou as práticas exteriores, se frequentou essa ou aquela religião. Pergunta apenas se a caridade foi praticada. E as pronuncia dizendo: passem à direita, vocês que deram assistência a seus irmãos, e passem à esquerda, vocês que foram duros para com eles. O juiz não pergunta sobre a fidelidade aos princípios da fé. Não faz distinção entre os que creem de um modo e os que creem de outro. Jesus coloca o samaritano contrário aos dogmas da religião, mas que possui amor ao próximo, acima do sacerdote fiel aos princípios da fé, mas que falta com a caridade. Ele não coloca a caridade apenas como uma das condições para a salvação, e sim como a condição única. Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se Jesus coloca a caridade como a primeira das virtudes, é porque ela contém implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a bondade, a indulgência, a justiça e etc. E também porque a caridade é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. E aí, gente? Maravilhosa essa leitura nossa, não é? E o que é que fica pra gente?
Tem uma frase aqui que sempre me toca muito, que é humildade e caridade. Eis o que Jesus não cansa de recomendar e dar o exemplo. Orgulho e o egoísmo. Eis o que ele não cansa de combater. Eu acho que a cada dia a gente tem 24 horas para o treino da caridade, da humildade. E o treino do autoconhecimento, para ver a gente trata sem considerar essas duas coisas tão fortes pra gente, agindo com egoísmo, agindo com orgulho, né, com prepotência. Então, mas isso ainda é necessário para que a gente reconheça na gente que a gente precisa mudar. Porque, vê só, caridade, o que é caridade, né? Eu não posso fazer a caridade porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso fazer a caridade. Não existe não poder fazer. A caridade, ela está muito acima de condições financeiras, de condições morais. A caridade, ela simplesmente é, independente de quem expressa. Então, a gente pode ser caridoso sorrindo para o outro. A gente pode ser caridoso simplesmente ouvindo o outro. E olha, tem uma outra coisa que é importante. Existem milhões de formas de sermos caridosos, não é verdade? E a gente pode olhar para dentro da gente. Qual é a forma que a gente quer escolher trabalhar essa caridade, agir com essa caridade? Mas, às vezes eu me pergunto, o que é que faz com que a gente não pratique? E o que é que a gente faz para colocar o outro na desculpa da prática da nossa caridade, né? Então, aquela leitura antes do Evangelho, lá do livro de Abraão, tá até relacionada com a leitura de agora, né? Muito, muito. Abraão não estava sendo caridoso com aquele hóspede que ele aceitou na casa dele, porque ele foi para o julgamento. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro vendo na gente o que a gente pode estar fazendo para essa prática ficar cada vez mais visceral, né? Cada vez mais verdadeira dentro da gente. Eu tô em estado de gratidão porque essa leitura foi fantástica. E eu desejo muito que cada um traga para si e vamos praticar a caridade, não é verdade? Vamos praticar em nós e no outro. Porque a gente também precisa ser caridoso conosco, né? A gente precisa ter caridade com a gente. Ter paciência até nesse nosso caminhar, não é? Então vamos fechar os olhos. Vamos voltar a sintonizar com o nosso eu interno. Vamos puxar mais uma vez uma respiração profunda. E vamos nos conectar agora com os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, agradecendo mais uma vez por esse momento deste Evangelho, por mais um Evangelho no Lar. Agradecemos mais uma vez a presença amorosa, paciente e caridosa dos nossos amigos espirituais conosco em nosso lar. Agradecemos a presença dos nossos irmãos espirituais que escolheram estar aqui conosco na manhã de hoje para ouvir esta palavra e aprender conosco e nós aprendermos com eles. A necessidade de nos conhecermos e de buscarmos cada vez o melhor de nós. Agradecemos e pedimos aos nossos irmãos de luz que possam encaminhar todos aqueles menos esclarecidos que porventura possam estar no nosso lar e que sejam contrários à lei da caridade e do amor, que sejam contrários a essa harmonia.
mas que possam amorosamente, carinhosamente, serem levados pelos nossos irmãos às colônias espirituais, para que lá possam seguir caminhando na busca do seu eu, do seu encontro consigo. Agradecemos a todos os que aqui participaram deste Evangelho. Pedimos que os nossos irmãos, os nossos mentores, possam estar fluidificando as nossas águas, possam estar recolhendo as energias deletérias que porventura possam estar nos nossos lares, as formas de pensamentos, os miasmas, que possam estar sendo recolhidos e encaminhados para as cubas que separamos com a água para a limpeza do nosso lar. E que juntos possamos continuar na caminhada em busca da caridade para conosco e para com o próximo. Vamos pedir a presença amorosa da nossa Mãe Maria, para que ela possa nos acolher com o seu manto sagrado, possa nos colocar em seu colo, que possamos seguir no dia de hoje para um bom domingo e uma excelente semana. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos vossos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. E ao nosso companheiro, amigo fervoroso de todas as horas, do nosso anjo guardião, que está conosco, peçamos também a sua bênção. E que estejamos gratos pela presença amorosa dele conosco a cada momento. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina, sempre nos rege, nos guarda, nos protege, nos ampara e nos ilumina, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E neste clima de muita alegria, de muita gratidão e de muito amor, nós pedimos a permissão para darmos por encerrado este Evangelho no lar, na nossa manhã de domingo de hoje. Graças a Deus. Gratidão, gratidão a todos que estiveram aqui. Sigamos juntos nos próximos Evangelhos. Lembrando que serão todos os domingos, às 9 horas da manhã. Nós contamos com vocês em cada domingo, porque é maravilhoso ter essa energia de tanta gente com a gente, não é isso? Estejam todos em paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de cada um de vocês. Domingo, estejam conosco. Tchau, tchau.